Amém. Graças ao Senhor, podemos ter mais uma reunião juntos. É como se estivéssemos num banquete e cada vez vem algum prato diferente. Temos mais um prato esta noite. Nós temos um esboço muito pleno e rico para ver. Se vocês olharam antecipadamente, verão que é de 4 páginas e meia. É um longo esboço, cheio de riquezas. E é claro, certamente não conseguimos ter comunhão sobre todos os pontos, mas certamente vamos lê-los. E todos sabemos que é um grande benefício lermos juntos o ministério. Simplesmente ler os pontos, deixar o Senhor brilhar, nos nutrir, nos fortalecer com a palavra do ministério. Então vamos entrar nisto. A mensagem 4, esse esboço, tem um título composto de 3 tópicos distintos. Mas são tópicos que estão relacionados entre si. Nosso alimento espiritual, nossa rocha espiritual e o conteúdo da mesa do Senhor. E isso corresponde aos 3 algarismos romanos deste esboço. Vocês podem acompanhar. Vamos entrar no primeiro grande ponto desse esboço, que é muito significativo, e vamos gastar um pouco mais de tempo nesses itens. Não se preocupem, com o tempo nós vamos nos mover rapidamente. Número 1, vamos ler juntos. A verdade profunda em Êxodo 16 é que Deus quer mudar nossa dieta para uma dieta de Cristo como nosso alimento espiritual, o verdadeiro maná, enviado por Deus Pai para o povo escolhido de Deus viver por Cristo. Bem, Êxodo 16 é um capítulo sobre a experiência que os filhos de Israel tiveram com o maná. O nosso irmão comentou no estudo Vida de Êxodo, especificamente o algarismo romano 1 e parte do algarismo romano 2 foram tirados do estudo Vida de Êxodo. O nosso irmão comentou que o livro de Êxodo é como nenhum outro na Bíblia. Ele nos dá uma figura plena e clara da salvação plena de Deus, mais ainda do que no Novo Testamento. Então, eu espero que vocês estejam lendo os estudo Vida. O estudo Vida de Êxodo é tremendo. Se você não leu o estudo Vida de Êxodo, você deve colocar na sua programação para 2025. É um livro tremendo. Eu creio que são 185 mensagens, se não me engano, no estudo Vida de Êxodo. Ele tem muita riqueza. E o capítulo 16 de Êxodo fala da questão do maná. E há uma verdade profunda nesse capítulo que pode não ser clara aparentemente para você, porque quando você lê o capítulo 16 com um entendimento religioso ou com pano de fundo religioso, você vai falar, bem, a verdade em Êxodo 16 é que o maná é um alimento celestial e tipifica Cristo. E você não está errado. Isso é verdade, mas ter apenas essa verdade pode não afetar o seu viver em nada, dizendo, o maná é comida celestial e é um tipo de Cristo. Você pode saber isso e ter 0 impacto no seu viver, na sua experiência, desfrute e expressão de Cristo. Mas há uma verdade mais profunda neste capítulo, e essa verdade é que Deus quer mudar a nossa dieta. Deus quer mudar a nossa dieta. E isso é muito diferente de dizer para alguém, não ame o mundo. Você saiu do Egito, não ame o mundo.
Deus mudar a nossa dieta é algo muito grande, é muito significativo. Por quê? Porque a mudança da nossa dieta está relacionada com a edificação de Deus. Talvez não tenhamos conectado essas coisas anteriormente, mas quando você lê o Estudo Vida, se torna tão claro que a questão da mudança de dieta está diretamente relacionada com a edificação de Deus. Porque vocês têm que entender que os filhos de Israel haviam acabado de sair, de ser escravos no Egito, durante muito tempo, comendo uma dieta egípcia por muito tempo. Agora, eles saíram do Egito, não estão mais lá. Mas não tenha dúvida que cada célula no corpo deles era egípcia. A constituição deles era egípcia. Por causa da dieta, a dieta deles era egípcia. E o princípio é que nós somos aquilo que comemos. Se você come do mundo, você se torna mundo. Então, o foco de Deus não é não ame o mundo, mas foi mudar a sua dieta. Porque enquanto eles estavam ali, embora não estivessem mais no Egito, eles estavam fora do Egito, haviam saído de lá. Eles não estavam qualificados para edificar a casa de Deus. Eles não eram compatíveis com Deus. Não estavam qualificados para edificar a sua casa. E certamente não estavam qualificados para edificar a casa dele. Eles precisavam de uma mudança na dieta. Essa é a verdade mais profunda nesse livro, neste capítulo. Eu tenho de ler para vocês agora aquela nota de rodapé. Uma tremenda nota de rodapé de Êxodo 16, versículo 4. Na palavra pão. Então Jeová disse para Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Se você tiver o Antigo Testamento de Êxodo com você, me acompanhe se você conseguir, porque essa é uma nota de rodapé tremenda. Pão. Esse era o maná, um tipo de Cristo como a única comida celestial para o povo de Deus. Ao dar-lhes maná para comer, Deus indicou que a sua intenção era mudar a natureza do seu povo. Mudar sua própria constituição para realizar o seu propósito. Porque os filhos de Israel ainda estavam constituídos com o elemento egípcio e assim eram iguais aos egípcios. Eles não estavam qualificados para edificar o tabernáculo como a habitação de Deus na terra. Durante 40 anos, Deus deu aos filhos de Israel nada para comer senão maná. E isso mostra que a intenção de Deus em sua salvação é trabalhar-se nos crentes em Cristo e mudar a sua constituição, alimentando-os com Cristo como sua única comida celestial, reconstituindo-os assim com Cristo. Para quê? Para qualificá-los a edificar a igreja como habitação de Deus. Na verdade, após terem sido reconstituídos com Cristo, os próprios crentes tornam-se a habitação de Deus. Isso tudo tem a ver com o que comemos. Que conexão tremenda, irmãos, entre o que comemos e o edifício de Deus. Os filhos de Israel, nessa ocasião, eles estavam salvos, foram redimidos, foram resgatados. E até mesmo o Senhor havia
dado provisão a eles, mas isso não significa que a constituição deles tenha mudado. Quando você lê isso, você não pode deixar, à luz disso, de dizer, Senhor, e a minha constituição? Sim. Se estamos aqui no treinamento, nós fomos salvos, fomos redimidos, fomos resgatados. Mas isso não fala necessariamente sobre a nossa constituição. Tudo depende da nossa dieta, do que nos alimentamos. O povo do mundo se alimenta de um monte de outras coisas. Mas Deus, durante 40 anos, deu ao seu povo uma só coisa, maná. Uma só coisa. Não havia um menu de opções ali para eles comerem. Ele só deu uma coisa para eles, maná, Cristo. Para mudar a constituição deles, para qualificá-los a edificar a sua casa. Eu lhes digo, isso foi uma luz nova para mim. Eu realmente amo isso. Letra A, no esboço. Irmãos, este é um ponto tremendo. O primeiro ponto fala da mudança da dieta. Este ponto fala da reconstituição. Ouçam. Tudo que comermos de Cristo para ser nosso elemento reconstituinte e nosso suprimento para tornar-nos a habitação de Deus neste universo será um memorial eterno. Eu vou ler novamente para vocês. Eu vou ler a primeira e a última parte. Tudo que comermos de Cristo será um memorial eterno. Dá para acreditar? Você consegue acreditar nisso? O que somos, o que nós somos em nós mesmos, não vale a pena ser lembrado pela eternidade. O que temos não vale a pena ser lembrado na eternidade. O que nós conseguimos fazer não merece um memorial eterno. A única coisa que merece um memorial eterno é o Cristo que comemos. Uau! O nosso irmão fez uns comentários maravilhosos no Estudo Vida. Ele disse, eu creio que quando formos a Nova Jerusalém, nós ainda nos lembraremos dos nossos dias na terra. O que nos lembraremos? Do emprego que tínhamos? Será que o nosso emprego vale a pena ser lembrado na eternidade? Quem nós somos? O que conseguimos fazer? O que temos? Não, nada disso vale a pena. Merece um memorial eterno. O que vamos nos lembrar será, eu me lembro de ter comido Cristo pela manhã. Eu me lembro de ter comido Cristo nos treinamentos de dezembro. Isso vale a pena ser lembrado. Mas ele disse, sabe, pode ser que alguns não tenham muita coisa para lembrar. Não tenham muita coisa para lembrar-se. Eles tinham um bom emprego, mas esquecem isso. Eles tornaram-se uma boa pessoa, tinham coisas boas. A única coisa que importa, como um memorial eterno, é o Cristo que comemos. Irmãos e irmãs, precisamos comer Cristo. Precisamos comer Cristo. Oh, Senhor Jesus. Bem, na figura aqui, em Êxodo 16, eu vou ler o versículo 32 para vocês. É daí que tiramos essa questão do memorial eterno. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer. Dele se refere ao maná. Encherás um gomer e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Bem, primeiramente, um gomer. Há muitos detalhes aqui.
Um gomer alimentava uma pessoa durante um dia. Cada família tomava um gomer por pessoa na sua família, e aquilo durava um dia. Onde esse memorial eterno aconteceu? Do que o Senhor está falando mais adiante é explicado um pouco mais, é que no tabernáculo, quando o tabernáculo foi edificado, no centro do tabernáculo, acho que vocês têm uma ideia do tabernáculo. Há alguns diagramas muito bons no livro Economia de Deus. Um diagrama bem simples que nos mostra o tabernáculo. O átrio, a cerca do átrio, e dentro do átrio está o lugar santo, o santo lugar. Várias mobílias significativas. Então você entra no centro do tabernáculo, o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos, atrás do segundo véu, há uma arca. E há algo dentro da arca. Na verdade, há três coisas dentro da arca. Uma dessas três coisas que estava dentro daquela arca era um vaso de ouro, um pote de ouro. E naquele pote de ouro, o que estava ali? Um gomer de maná. Para lembrar e ser um memorial eterno de que é assim que eu consegui esta edificação. Este é o caminho. Esta é a maneira. Eu mudei a dieta deles. Eles foram qualificados para edificar este tabernáculo e tornar-se a minha casa. Uau! Que figura, irmãos! Que figura! Na verdade, você ainda pode levar mais adiante essa figura que o nosso irmão fez de fato. Você tem um maná no vaso de ouro. O maná é Cristo. E o pote de ouro, a natureza do Pai é ouro. Ter Cristo no Pai e o Pai em Cristo como o Espírito, que é a arca do testemunho, no Santo dos Santos, que é o nosso Espírito. Sabemos a partir de Hebreus. Então você tem o Filho no Pai, o Pai no Espírito, e os três no nosso espírito humano, uma incorporação para o edifício de Deus. Uau! É demais, é rico demais. Vocês têm de ler o Estudo Vida. Vocês têm de ler o Estudo Vida. Ok? Vamos continuar. Letra B. Assim como o maná no vaso de ouro era o ponto central da habitação de Deus, Cristo, como o maná comido por nós, é o ponto central do edifício de Deus hoje. Já falamos sobre isso, vamos ler a letra C. O único alimento que tomamos para o nosso sustento, força e satisfação deve ser Cristo. E o ministério único no Novo Testamento transmite Cristo como o alimento único para o povo de Deus. Há um único alimento que Deus nos dá, Cristo. Esse é o alimento, essa é a comida. E você pensa, isso é tremendo. Mas sabe, não demorou muito para os filhos de Israel se cansarem do maná. Eles ficaram cansados daquele alimento único. Por fim, eles na verdade começaram a odiar o maná. Eles odiavam o maná. Então, começaram a se lembrar. Vocês lembram como era no Egito? Ali era tão bom. Nós tínhamos alho, cebola. Você não imagina? Se nós tivéssemos um pouco de alho aqui agora,
cebolas, pepinos. Então, eles estavam anelando, almejando o que eles queriam, que eles haviam comido. Por isso, você pode dizer que o nosso desejo é uma indicação daquilo com que estamos constituídos. Vocês treinando aqui, eu fui um treinando uma vez, no treinamento de tempo integral, e eu sei. Eu ficava pensando nas coisas de casa. Eu queria estar comendo os bolinhos da minha mãe, os cookies. Eu pensava nos meus amigos, coisas com as quais eu estava constituído. Bem, temos uma das frases na letra C é: e o alimento, o único do Novo Testamento, o único alimento que tomamos para o nosso sustento no Novo Testamento transmite Cristo. E nós sabemos onde vamos. Podemos não saber qual seja o tema da conferência, mas já sabemos o que vamos ganhar, certo? Você pode ter ouvido isso, ou você talvez tenha pensado ou falado sobre isso. Falar, eu não vou para outra conferência. Os irmãos só falam da economia de Deus, só falam de Cristo. Então, eles sempre falam que nós temos de passar um tempo com o Senhor pela manhã. Será que os irmãos não podem trazer algo novo? Irmãos, se você for para um banquete, vier para uma das 7 festas, se não falamos, nós vamos falar de Cristo do começo até o fim. Não, esse é o começo do fim. Devemos orar. Senhor, faz com que eu anele Cristo, que eu deseje, me faz ter fome por Cristo. Salva-me dos meus desejos mundanos. Às vezes temos de dizer ao Senhor: Senhor, eu desejo tantas coisas no mundo. Senhor, muda a minha dieta. Não apenas me ajuda a não amar o mundo, mas muda a minha dieta. A minha oração, mesmo enquanto eu estava diante desse material, considerando o Senhor, eu compartilhei algumas mensagens sobre pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, quando você tem que compartilhar agora, você é o primeiro a desfrutar. E você recebe o brilhar do Senhor. E eu disse, eu tive uma impressão profunda. Senhor, eu quero que o meu comer progrida em 2025. Eu não quero comer em 2025 como eu comi em 2024. Eu quero avançar. E Senhor, muitas outras coisas que eu estou comendo. Sim, nós comemos Cristo. Todo mundo aqui nesse salão pode dizer que come Cristo. Mas eu como diversões, eu como o meu trabalho, eu como a minha educação. O irmão Lee compartilhou, nós precisamos ter uma educação elevada, mas não coma. Há uma diferença. Receba a educação, mas não tome isso como seu alimento. Então, todos nós temos coisas que comemos que não são Cristo. Então você vem para o treinamento e aí o seu desejo começam a vir, certo? Os pepinos, os alhos, ó Senhor Jesus. Vamos prosseguir. Letra D. Vamos ver o seguinte agora. Nós temos que ir na letra D, porque a letra D tem 16 pontos. Então nós temos que ir rápido como um trem-bala. As características de Cristo como nosso alimento único. Eu vou ler a letra D toda para vocês. Não é apenas de Cristo como nosso único alimento. As características de Cristo como nosso alimento único, nosso maná diário, tornam-se nossas características. Por quê? Porque você é aquilo que você come.
Se você comer Cristo, você se torna Cristo. Para o seu engrandecimento mediante nossa transformação metabólica, ao desfrutarmos dele continuamente. Vamos ver os 16 pontos agora. Número 1. O maná é um mistério. Qual o significado da palavra maná? Significa, que é isso? Nós vamos ver 16 pontos agora, e no final dos 16 pontos você dirá, mas que é isso? Ele nunca nos diz o que é. Fala que é como alguma coisa, é como parecido com algo, mas nunca descobrimos o que é o maná. Por quê? Porque é um mistério. Porque Cristo é um mistério. Cristo é um mistério. O simples exemplo de Cristo ser um mistério é tão claro. É como em sua ressurreição, ele foi para onde os discípulos estavam se reunindo e ele apareceu ali, como se tivesse atravessado a parede, e ele falou, venham me tocar, vejam aqui os buracos. Felipe, vem, sintam isso? Como é possível isso? É um mistério, não dá para explicar. Você não consegue explicar cientificamente, explicar Cristo. Ele é um mistério. Ok? 2. O maná é um milagre de longo prazo. Os cristãos gostam de milagres, certo? A maioria deles são milagres superficiais, mas eles buscam milagres, eles querem milagres. O maná, em si, é um milagre. Então, nós podermos comer Cristo é um milagre. Como é possível isso? É um milagre. E o maná foi um milagre que durou 40 anos e vinha cada manhã durante 40 anos. É um mistério isso. Como eu mencionei, um gomer alimentava uma pessoa durante um dia. Se você saísse e reunisse um monte de maná, você é um irmão jovem, cheio de vigor, está falando, não, eu vou comer Cristo, eu vou comer muito de Cristo. Você levanta, gasta um tempão com o Senhor. Se você tomar esse Cristo e colocar na balança celestial, quanto ele pesa? Um gomer. É um gomer. Então, e uma irmã casada em casa com 4 filhos, quando ela acorda, não é como o irmão jovem faz. Ela acorda com a mão batendo na cabeça. A mão, mamãe, você está acordada? Acorda, mãe. Ela senta, dá comida, faz o café da manhã, lava e senta e fala, ó Senhor Jesus, eu te amo, Senhor. Senhor, me ajuda a viver este dia. Você pega a escala, a experiência dela e põe na balança, vai pesar quanto? Um gomer. É um milagre isso. É um milagre absoluto. Mas isso, na verdade, nos dá muita paz. E também faz com que vivamos um dia de cada vez. Não podemos colher o gomer de amanhã, de maná, hoje, para comer amanhã. Não. Nós devemos estar em paz, ter calma e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia. Pelo meu um gomer deste dia. Muitas coisas são milagrosas sobre o maná. O maná ele tomava o sol e derretia quando o sol saía. Então, você podia bater, amassar, moer o maná. Era um milagre de longo prazo. 3. O maná é do céu. Claramente,
o maná descia com o orvalho diariamente, vinha do céu. Mas como que essa comida celestial satisfazia todas as exigências do filho de Israel, do corpo humano deles, durante 40 anos? Mas era comida celestial. Mas os sustentava fisicamente, os sustentou por 40 anos. E era tudo que eles precisavam. É impressionante. 4. O maná vem com o orvalho. Já falamos isso. E, claro, o orvalho é algo refrescante. E o orvalho na Bíblia, temos a referência aqui. Salmo 133 é como o orvalho do Hermon. É graça. O orvalho é graça. O maná vem com graça. E diariamente, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E as misericórdias no Antigo Testamento é a graça no Novo Testamento. A graça dele vem diariamente. E com ela vem o maná. Isso é tremendo. Vamos continuar, temos de ir rápido. O maná vem de manhã. 5. O maná vem de manhã. 5. Irmãos, isso é tremendo. O maná vem de manhã. Para que tenhamos um novo começo a cada dia. Um novo começo a cada dia. E eu amo. O irmão Lee teve uma oração maravilhosa. Pela manhã, vamos ao Senhor e digamos: Senhor, eu quero um novo começo. Não quero ser igual a ontem. E te agradeço, Senhor, porque em tua soberania e na tua economia, tu és para nós um novo começo a cada dia do ano. O maná vem pela manhã, ele é fresco, ele vem com um orvalho e é um novo começo. Aleluia. 6. O maná é pequeno. Cantamos aquele hino hoje à noite. Espero que vocês não se incomodem quando cantamos um hino que costumamos cantar na mesa do Senhor. Obviamente, essa é uma música que cantamos tipicamente na mesa do Senhor. Hoje é terça-feira, não tivemos a mesa do Senhor aqui, mas o irmão Lee comentou o seguinte: era como um lamento. Ele disse que ele buscou muitos hinos para encontrar um hino que louvasse o Senhor pela sua pequenez. Não encontrou nenhum. Encontrou um monte de hinos louvando o Senhor pela sua grandiosidade, pela sua grandeza. Quão grande és tu. Aí ele falou, mas pelo menos temos um hino que fala. E aí tivemos muita comunhão. Mas nós somos atraídos por coisas grandes, grandiosas. Na nossa constituição natural, a grande história, as coisas grandiosas. Mas o Senhor veio tão pequeno. Quando o Senhor veio, ele veio como um bebê, nasceu numa manjedoura. Cresceu na casa de um carpinteiro. Numa pequena cidade, desprezada. E em João 6, vocês sabem a história. As pessoas queriam entronizá-lo como rei, mas ele fugiu e voltou no dia seguinte e falou, eu sou o pão da vida. Ele não quer ser um rei, ele queria ser pão para o seu povo. Um pedacinho de pão. Esse é o Cristo que temos. Esse é o Cristo. Temos de ser cuidadosos com a nossa tendência de querer coisas grandiosas. Muitos problemas vieram para a restauração do Senhor por pessoas buscando coisas grandes, coisas grandiosas. Temos de entesourar e apreciar as coisas pequenas. Algumas pessoas foram salvas de maneira grandiosa e espetacular e
Eles começaram de novo. Eles têm um começo dramático? Não. Tem de ser gradual, não tão espetacular, pouco a pouco. Não foi tão grande como no primeiro dia, mas prosseguimos na nossa vida cristã, pequenos, gradualmente, positivamente, crescendo um pouquinho a cada dia, comendo a nossa porção de maná. 7. O maná é fino. É desnecessário dizer que nós não somos finos, somos grossos, grosseiros e desequilibrados, em todas as maneiras. O maná é refinado, ele é fino, e quanto mais comemos maná, mais finos nos tornaremos e mais equilibrados seremos. 8. O maná é redondo. É difícil, na verdade, dizer, ao ler, se o maná era redondo ou como uma esfera. Se ele era redondo como um círculo ou como uma esfera. Mas ele é comparado com uma semente. As sementes são redondas. Ainda é difícil dizer. A palavra hebraica se refere mais a um floco. Talvez fosse um floco arredondado, mas não importa. Redondo significa que ele é eterno. É eterno. Sem começo nem fim. Uma nutrição eterna. Sem limitações e sem defeitos. Que é isso? E ao comer Cristo, nos tornamos um povo eterno. Graças ao Senhor. Número 9. O maná é branco. Nesse item, vemos que é algo puro, algo limpo, algo sem mistura. Em que tocamos, ali tem a pureza de Cristo. Nós somos pessoas complicadas, porque somos misturados. Temos muita mistura, a mistura nos complica, nos torna complicados. Mas o maná é puro, coma o maná puro todos os dias, para se tornar puro, simples, sem mistura. O maná é como a geada, número 10. O maná é como a geada. A geada é algo entre o orvalho e a neve, certo? Você tem a geada. O orvalho é muito refrescante. A neve é muito fria, talvez algumas vezes insuportável. Mas a geada é algo no meio. Ainda é refrescante, mas tem o elemento mortífero nela, por causa da sua natureza fria. Irmãos e irmãs, não precisamos de um elemento mortífero a cada manhã para matar os germes que há em nós. Há muitos germes em nós. Ok, vamos continuar. O maná é como, novamente, esse é o número 11, é como a semente de coentro. E a semente de coentro é uma semente muito pequena, menor que o milho, menor que um grão de trigo. É bem pequena, mas cheio de vida. Cheio de vida. O Cristo que recebemos é realmente pequeno, mas sempre está operando, sempre está ativo, de maneira pequena em nós, operando dia após dia. Esse hino tão precioso que cantamos esta noite, pequeno és tu, fala da pequenez do Senhor, Ele nunca para. 12, o maná é sólido. Isso está implícito no que as pessoas faziam quando reuniam o maná. Você pode dizer que o maná que eles recolhiam do lado de fora era um maná cru. Porque quando você levava o maná para sua tenda, você tinha de moer, você tinha de moer o maná e depois fervê-lo para torná-lo comível, comestível, e fazia bolos com ele. Mas ele é sólido.
Cristo é sólido. Ele é pequeno, mas é sólido. Que Cristo temos nós. Na verdade, o irmão Lee, eu fiquei impressionado. Ele falou, então, o que é o bater, o esmagar e o moer e o ferver do maná? Quando eu ouvi falar do maná, antigamente eu pensava, bom, tem um monte de maná no chão. Eu pensava, bom, você pega o maná no chão e começa a comer. Não é assim, não. Seja o que for, não temos certeza o que é. Mas, fosse o que fosse, você tinha de levar para sua tenda, moê-lo, bater, moer e cozinhar. Ele disse, as nossas circunstâncias e situações são o moedor, são o bater, o moer e o ferver. Nossas circunstâncias tornam o maná cru que nós recolhemos aquela manhã e dão uma forma nele para que possamos comê-lo. Às vezes precisamos de circunstâncias que nos ajudem a comer. Não é algo? Leia um estudo vida. Está no estudo vida. Ok? Isso é o número 12. 13. A aparência do maná é semelhante à do bdélio. A aparência do maná é semelhante à do bdélio. A palavra aparência no hebraico significa olho, olho. Quanto mais comemos Cristo, mais olhos nós temos. Você vê os 4 seres viventes em Apocalipse 4, eles tinham olhos por toda parte, na frente, atrás, por dentro, por fora. Olhos, olhos. Para que são os olhos? Para receber visão, para receber luz. Quanto mais comemos Cristo, mais luz nós ganhamos, mais visão nós temos. A aparência do maná era semelhante ao bdélio. 14. O sabor do maná é como o do azeite fresco. O azeite fala do Espírito, significa o Espírito. Quando comemos Cristo, nós provamos o Espírito. E o Espírito é sempre fresco. O Espírito é sempre fresco. Ok? Agora o 15. O sabor do maná é como o de bolos de mel. Claro, um mel é doce. E é a mescla da vida animal com a vida vegetal. Então, aqui é uma implicação de mescla. Quando comemos Cristo, nós comemos uma mescla. Comemos algo tão doce, tão agradável. E nutritivo. 16. O maná é bom para se fazer bolos. Após moer, bater e ferver, você faz bolos com o maná. Qual é a diferença entre bolos e pão? O pão é grosseiro, mas os bolos são refinados. O bolo é refinado. Graças ao Senhor, irmãos e irmãs. Agora vocês são expertos em maná, especialistas em maná. 16 itens, 16 características. Então, o que é o maná? Ok. Agora vamos para o algarismo romano 2. Leiam, por favor, o algarismo romano 2. Cristo foi crucificado para tornar-se uma rocha espiritual que segue o seu povo. Essa rocha que segue é o Cristo ressurreto, como o Espírito que dá vida, que está sempre com a igreja para suprir a água da vida aos seus crentes. Amém. Nesta passagem, você vê as referências aí, estamos falando, primeiramente, de 2 porções diferentes. Êxodo 17 aqui, Êxodo 17, se refere também a Números 20. Esses são os 2 capítulos-chave nesta passagem. Se você ler a Bíblia de uma maneira qualquer, durante muitos anos,
eu simplesmente li a Bíblia para conhecer, para saber o que tem ali, o que tem, o que está em cada capítulo. Cada livro fala do quê. Então, essa é uma leitura de qualquer maneira. Há vários tipos de leitura que podemos fazer com a palavra. Mas você pode ficar confuso que Êxodo 17 e Números 20 se referem à mesma ocorrência, porque nos evangelhos você tem a mesma ocorrência relatada 2, 3, 4 vezes. Então, na verdade, elas são diferentes, são parecidas, mas diferentes. Ambas começam com um problema, que é a falta de água para o filho de Israel. Não havia nada para eles beberem. Mas, na verdade, aqueles 2 capítulos têm 38 anos de diferença um do outro. Não são a mesma ocorrência. O primeiro começou em Êxodo 17, logo depois que eles entraram no deserto. Logo no comecinho da jornada deles pelo deserto. 38 anos depois, ou alguns dizem 40 anos, é que veio essa segunda ocorrência e o problema era o mesmo, não havia água para eles. Então, quando falamos dos filhos de Israel no deserto, falamos deles peregrinarem no deserto, certo? Vagando para lá e para cá, mas na verdade, por um lado isso é verdade, mas por outro lado, eles estavam sendo conduzidos, guiados a cada passo. Havia uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Esse era a maneira de Deus guiá-los diariamente. Então, o fato deles chegarem num lugar onde não havia água não foi por acaso. Eles não fizeram uma curva errada, uma virada errada, e aí chegaram num lugar sem água. Não, Deus os levou para lá. Deus os levou a um lugar onde não havia água. Por que ele fez isso? Para testá-los e expô-los. Na verdade, foi um teste não a toda a congregação em geral, mas foi um teste principalmente para Moisés e Arão e para Deus. E só um passou no teste. Havia 3 ali, Moisés, Arão e Deus. Só um passou no teste. Rapidamente, nós vamos ver isso aqui, porque eu quero que vocês apreciem os outros itens também. Em Êxodo 17, considerando a história recente, antes do capítulo 17 de Êxodo, o povo de Israel haviam testemunhado 7 milagres. 7 milagres, quando estavam no Egito, começando com aquela praga, aquelas coisas. Eles testemunharam 7 milagres. E agora, Deus os levou para um lugar onde não havia água. O que eles deviam ter feito? Louvado seja Deus! Ele sempre satisfez as nossas necessidades antes. Nós o vimos fazer. Ele fez pelo menos 7 vezes milagres para cuidar de nós, nos alimentar. Ele nos deu no capítulo anterior ele havia dado o maná. Então não temos nada para temer, louvado seja ele. O que eles fizeram? Moisés, por que você nos trouxe para cá? Para morrer? Não temos nada para beber. Nossa família não tem nada para beber. Sabe que estava no coração de Deus para o seu povo? Dê algo a beber para eles. Ele queria saciar a sede deles. Deus não estava bravo com eles. Eles fracassaram no teste, fracassaram em muitos testes. Mas Deus queria dar água para eles. Então falou para Moisés, Moisés, toma a tua vara. E não falou que eles tinham que procurar uma rocha especial. Havia muitas rochas no deserto, muitas pedras. Qual é a pedra que tem água? Não. Deus os guiou. Levou para aquele lugar, para aquela rocha e falou, Moisés, toma a tua vara e bate na rocha e as águas vão fluir. E ele fez, e aquilo refrescou todos, ele satisfez toda a necessidade deles. A partir daquele dia, aquela rocha os acompanhou
em sua jornada. Na frente deles havia uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. E ao lado havia uma rocha. O irmão Lee disse que o fato da rocha segui-los era uma indicação que eles ainda tinham muitos problemas. Ele estava na frente e estava por trás. Atrás vinha a rocha. Não era do lado. Então, o que eles faziam? Tinha água para satisfazer as suas necessidades. Durante 38, por 40 anos, aquela rocha o seguiu. E Paulo, em 1 Coríntios 10, ousadamente disse, acho que eu tenho isso aqui, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam. Paulo interpretou o que estava acontecendo, pois todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Paulo viu através da esfera física. Certamente era uma rocha física, mas Paulo percebeu que ali havia uma rocha espiritual. Aqui está a questão. Sempre que temos sede, temos um problema. Na vida da igreja, há ocasiões em que a água não está fluindo. Você passa por momentos de secura, de sequidão, e aí você está passando por uma situação de sequidão na vida da igreja, e aí você é um irmão tão bom, muito bem, amém, mas não há água. Deus, não há água. Os irmãos da liderança não sabem o que vão fazer. Como é que nós vamos conseguir água aqui? As irmãs são tão boas. Tão educadas as irmãs. Começam a fofocar, falar uma com a outra. Mas quando nos falta água, vem problema. Quando falta água, tem problema. Oh, Senhor Jesus. Vamos continuar. Letra A. A falta de água, que tipifica o espírito da vida, pode causar problemas entre o povo de Deus. Sempre que o povo de Deus estiver carente do espírito da vida, haverá problemas. Quando o povo de Deus tem abundância do espírito, seus problemas entre si e com Deus são resolvidos. Uau! Que tal, irmãos? Sempre que o povo de Deus está carente do espírito da vida, eles vão ter problemas. Mas o Senhor pode permitir que isso aconteça na sua localidade e pode permitir que isso aconteça no seu casamento. Você não sabe por quê? De repente, estava tão agradável tudo, tão romântico, tão amável, de repente vem a sequidão. Você é rude para com a sua esposa, fala coisas, tem uma atitude, e isso expõe a verdadeira situação. E o Senhor permite isso para nos testar, para nos expor o quanto precisamos de água. Como Cristo já foi crucificado e o Espírito foi dado, não é necessário que Cristo seja crucificado novamente. Nós chegamos em Números 20, porque em Números 20 é diferente de Êxodo 17. O que Deus disse para Moisés fazer? Para bater na rocha? Não. Ele falou, toma o teu bordão, a tua vara e fala com a rocha. Fala à rocha. Não é necessário que Cristo seja crucificado novamente, ou seja, não é necessário ferir a rocha novamente para que a água viva flua. Na economia de Deus, Cristo deve ser crucificado uma única vez. Para receber a água viva do Cristo crucificado, basta-nos tomar o bordão e falar à rocha. O que significa tomar o bordão?
tomar o bordão, a vara. Vamos ver número 1. Vamos ler juntos. Tomar o bordão é identificar-nos com Cristo em sua morte e aplicar a morte de Cristo a nós mesmos e à nossa situação. Isso é uma grande necessidade entre nós. Cristo já foi crucificado. Cristo já foi crucificado e, na verdade, nós fomos crucificados com Ele. Tomar o bordão não é aplicar isso à nossa situação e a nós mesmos. Número 2. Falar à rocha é falar uma palavra direta a Cristo como a rocha fendida, pedindo-lhe que nos dê o Espírito de vida, baseados no fato de que o Espírito já nos foi dado. Falar uma palavra direta à rocha e dizer à rocha, preciso de água, me dá o Espírito. Veja as referências aqui. Em João capítulo 4, versículo 10, a mulher samaritana estava ali no poço e respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te teria dado água viva. Peça a ele. Irmãos e irmãs, podemos prolongar o nosso período de seca simplesmente por não pedir água. Peça o Espírito ao Senhor. A próxima referência é Lucas 11:13. Interessante. E uma história estranha. Os discípulos perguntaram ao Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor deu algumas instruções para eles. E depois dá uma ilustração a eles. A ilustração é um pouco difícil de entender. Se você não ler cuidadosamente, ele fala, pois, se você tem um vizinho, e à meia-noite, você grita para o seu vizinho, ei vizinho, você pode me emprestar 3 pães? Porque eu tenho um amigo que vai se hospedar comigo, não tenho nada para dar para ele. Posso ter 3 pães aí, você me empresta? E o vizinho fala, não. Agora é meia-noite, eu já estou na cama. Meus filhos estão na cama. Não, você não pode. E o Senhor continua falando, mas porque ele é o seu vizinho e você persiste, ele vai acabar dando. Certo? Mas ele não para aí, ele fala, que pai, quando o seu filho pede um peixe, lhe dará uma cobra? Ou que pai, quando o seu filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Eu vou ler Lucas 11:13 para vocês. Pois se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quanto mais. Na verdade, o mesmo relato em Mateus, em vez de falar do Espírito Santo, fala de dar boas coisas. Quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Irmãos e irmãs, precisamos aprender a pedir. Fale à rocha. Diga, Senhor, estou seco e preciso de água agora. Você já deu água, portanto eu preciso dela, que ela flua para mim. 3. Se aplicarmos a morte de Cristo a nós mesmos e pedirmos Cristo com fé para dar-nos ao Espírito, receberemos o Espírito vivo como suprimento abundante de vida. Letra D, leiam, por favor. Leiam a letra D, 1, 2, A, B e C. Bom, em vez de falar à rocha, Moisés ficou irado com o povo, condenou-os como rebeldes e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão.
Moisés condenou o povo como rebeldes, mas foi ele quem se rebelou contra a palavra de Deus. Moisés não creu no Senhor para santificá-lo diante dos filhos de Israel. Santificar Deus é fazê-lo santo, ou seja, separá-lo de todos os deuses falsos. Não santificar Deus é torná-lo comum. Ficar irado com o povo quando Deus não estava irado. Ao ficar irado com o povo quando Deus não estava irado, Moisés não representou Deus adequadamente em sua natureza santa. E ao ferir a rocha 2 vezes, ele não cumpriu a palavra de Deus em sua economia. Assim, Moisés ofendeu tanto a natureza santa de Deus como a sua economia divina. Por causa disso, embora fosse íntimo de Deus e fosse considerado amigo de Deus, Moisés perdeu o direito de entrar na boa terra. Eu vou ler o 3 para vocês. Em tudo que dizemos e fazemos em relação ao povo de Deus, nossa atitude deve ser segundo a natureza santa de Deus. Em nossas ações devem ser segundo a sua economia divina. E isso é santificá-lo. Caso contrário, em nossas palavras e ações, nós nos rebelaremos contra ele e o ofenderemos. Temos mais uma sessão. Essa sessão é sobre Cristo como conteúdo da mesa do Senhor. E fala, Cristo como conteúdo da mesa do Senhor é a realidade da economia neotestamentária de Deus. Irmãos, eu quero fazer uma recomendação a vocês antes de lermos isso aqui, que é a seguinte. Há uma lista de versículos no item 3, 1 Coríntios 10, 16, 17, 21 e o capítulo 11 também, versículos 23 a 26. Quero recomendar que vocês leiam estes versículos e as notas de rodapé que vão com eles. Mas façam de uma maneira específica. Não leia tudo de uma vez. Leia um versículo e as notas dele. E orem por isso. Eu lhes digo, e eu falo isso porque eu li esses versículos, li as notas de rodapé e recebi tanta luz sobre a mesa do Senhor, simplesmente por ler os versículos e as notas de rodapé. E isso está muito conectado com os pontos 1 e 2. A mesa do Senhor é a nossa expressão e a adoração de tudo que o Senhor foi para nós. Se nós não comermos e bebermos o Senhor como nossa comida espiritual e como a rocha que nos segue, o que nós teremos quando formos para a mesa do Senhor? Simplesmente não teremos nada. Nós vamos lá fazer o quê? Não comemos o Senhor, não bebemos. Um irmão na igreja onde eu estou, é fácil você estar focado em não estamos fazendo a mesa do Senhor direito, temos que tomar cuidado com os hinos que vamos cantar, isso e aquilo. Na verdade, se o nosso viver não estiver correto, se não estivermos comendo e bebendo o Senhor em nossa vida diária, o melhor que nós vamos conseguir aí é uma atuação teatral. Não estaremos nos banqueteando, não comemos nada a semana inteira. É tão importante que tenhamos essa mudança de dieta e progridamos no nosso comer Cristo em nossa vida diária, em nossa experiência, desfrute e expressão da vida em nossa vida diária. E então vamos para a mesa, mesmo que não sabemos o que estamos fazendo, nós podemos louvar o Senhor, adorar o Senhor. Estamos cheios de gratidão, porque Ele supriu todas as nossas necessidades durante a semana. Eu quero encorajar vocês, quando vocês voltarem, e vou dizer, quando vocês voltarem para a sua localidade, pelo menos no sábado à noite, leia um versículo e depois as notas de rodapé, depois o outro,
eu não sei quantos versículos aí, talvez possa levar 2 meses. Tudo bem, temos tempo, nós vamos fazer isso da maneira lenta. Mas leiam e orem por isso. Orem. Isso vai mudar a sua visão da verdade sobre a mesa do Senhor. Você será encorajado. Vamos ler agora o esboço. É muito rico, mas temos que terminar a mensagem. A ênfase da mesa do Senhor é a comunhão do seu sangue e corpo, a participação e o desfrute mútuos do Senhor em comunhão. Número 1, nos dá um ponto maravilhoso sobre o processo do Senhor. E nós falamos do processo do Senhor. Para desfrutar isso na mesa, de que maneira? Podemos não ter as palavras, o vocabulário, mas o entendimento para apreciar o processo da mesa do Senhor. Item 1. O Senhor se deu a nós para que participemos dele como nosso banquete e o desfrutemos ao comer e beber dele, para tornar-se o nosso banquete a realidade do produto da terra. Cristo teve de ser processado. Cristo teve de ser processado, ele tinha de ser processado. Se não tivesse encarnado, Cristo... Esse é o primeiro. Você vê, tem A, B e C aqui. Encarnação, crucificação e ressurreição. Se não tivesse encarnado, Cristo não poderia ter sangue nem corpo. Pela encarnação, Cristo revestiu-se de um corpo humano com sangue e carne. Graças ao Senhor, ele tornou-se um homem. Ele desceu, veio do céu. Ele tinha de fazer isso. B. Se não tivesse sido crucificado, o sangue de Cristo não teria sido separado do seu corpo. Ele tinha de ter o sangue separado do seu corpo. É o que temos na mesa. Pela crucificação, o seu sangue foi separado do seu corpo. E C. Se não tivesse ressuscitado, Cristo não poderia estar na mesa como nosso alimento. Em ressurreição, ele é servido a nós na mesa como um banquete para nossa nutrição e desfrute. Aquele que oferta o seu corpo e o seu sangue a nós é o Cristo ressurreto, como o Espírito todo inclusivo que dá vida. Ok? 2. Leiam. O Senhor Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Ok? Agora temos alguns pontos sobre o pão e o que o pão simboliza. E depois teremos alguns pontos sobre o cálice. O pão simboliza vida. A vida de Deus, a vida eterna. O pão significa o corpo físico do Senhor que Ele deu por nós na cruz para nos transmitir vida. Será que vemos esse pão na mesa? Devemos automaticamente agradecer ao Senhor por Ele ser o pão da vida. Ele é vida para nós, ok? Letra B, outro aspecto do pão. O pão também significa o corpo místico do Senhor, um meio para Cristo levar a cabo o seu ministério celestial para o cumprimento da administração divina. Irmãos e irmãs, eu lhes digo, este esboço pode elevar a sua reunião do partir do pão. Simplesmente lendo este esboço, você pode ter uma apreciação muito mais elevada pela mesa do Senhor. C. Ao participar da vida divina do Senhor, comendo-o e desfrutando-o como o pão da vida, nós nos tornamos o seu corpo místico, seu aumento. 3. O Senhor Jesus tomou um cálice. Leiam 3, por favor. O Senhor tomou um cálice e deu graças, e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. A. O cálice denota o quê? Bênção. O cálice denota a bênção que é o próprio Deus como nossa porção. A salvação do Senhor tornou-se nossa porção. O cálice da salvação que transborda, cujo conteúdo é Deus como nossa bênção todo inclusiva.
C. Leiam o C, por favor. O sangue de Cristo, como o sangue da nova aliança, nos introduz na nova aliança, na qual Deus nos dá um novo coração, um novo espírito. Seu espírito, a lei interior da vida e a capacidade da vida de conhecer Deus, possuir Deus, ser possuído por Deus e receber a bênção do perdão e de esquecer todas as nossas iniquidades. Aleluia! Esse é o sangue da nova aliança. D. O sangue da aliança nos introduz à presença de Deus no Santo dos Santos, onde contemplamos a sua beleza na infusão e transfusão de Deus, no desfrute eterno de Deus. Desfrutar Deus dessa maneira é o que produz um homem de Deus. Letra E. Por fim, o sangue da aliança, a aliança eterna, conduz o povo de Deus ao desfrute pleno de Deus como a árvore da vida e a água da vida, agora e pela eternidade. Este último item, último ponto aqui, lhes digo que vocês têm de ler isso mais de uma vez, porque é muito rico e profundo. Baseado em 1 Coríntios 11, 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1. Anunciar a morte do Senhor é proclamar e exibir a morte do Senhor. Anunciar sua morte que libera a vida é anunciar sua primeira vinda para a sua redenção judicial, a fim de produzir a igreja. Leiam 2. Até que implica que a igreja preenche a lacuna entre a sua primeira e segunda vindas, ao comer e beber Cristo, no processo da sua salvação orgânica. As notas de rodapé são tremendas. Eu gostaria de ler algumas, mas não temos tempo. A igreja preenche a lacuna entre a sua primeira e a segunda vindas, ao comer e beber Cristo. 3. Ele venha. Leiam. É a segunda vinda para estabelecer o reino de Deus na terra. Como o Senhor disse em Mateus 26, 29, de nenhum modo beberei deste produto da videira, até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. Amém. E o último ponto, assim, anunciar a morte do Senhor até que ele venha é anunciar a existência da igreja para introduzir o reino. Comermos a ceia do Senhor deve resultar em nos lembrarmos do Senhor nas suas duas vindas. Aleluia. Ok? Orem com quem está ao seu lado e prosseguiremos.